E se Judas não fosse o vilão da história? Essa pergunta pode parecer heresia para muitos, mas hoje vamos mergulhar na história mais controversa e mal compreendida de toda a Bíblia. Durante 2000 anos, Judas Iscariotes carregou o peso de ser o traidor mais famoso da humanidade. Seu nome virou sinônimo de traição. Seu destino serviu de exemplo para incontáveis sermões sobre o pecado. Mas será que conhecemos realmente sua história? Imagine acordar todos os dias sabendo que seu nome é usado como xingamento, que mães advertem seus filhos: não sejam Judas, que sua memória foi apagada, distorcida, transformada em símbolo do mal absoluto. Mas e se houver mais nessa história do que nos contaram? E se Judas fosse apenas um homem comum, com sonhos, medos e esperanças como qualquer um de nós? Hoje vamos desvendar os segredos mais ocultos sobre Judas Iscariotes. Não para defendê-lo, não para condená-lo ainda mais, mas para entender a complexidade brutal de suas escolhas. Prepare-se, porque essa jornada vai abalar suas certezas sobre bem e mal, sobre destino e livre-arbítrio, sobre traição e lealdade. Bem-vindo aos segredos da Bíblia. Você está pronto para conhecer o verdadeiro Judas? Antes de ser o traidor, Judas foi escolhido. Pense nisso por um momento. Jesus, que conhecia o coração dos homens, que discernia espíritos, que via através das máscaras sociais, escolheu Judas pessoalmente para estar entre os 12. Não foi um acidente, não foi um erro de casting divino, foi uma escolha deliberada. Judas Iscariotes vinha de Queriote, uma cidade da Judéia, o que o tornava possivelmente o único discípulo que não era galileu. Ele era, de certa forma, o estrangeiro do grupo. Diferente dos pescadores rústicos como Pedro e João, Judas tinha habilidades administrativas. Não por acaso, foi escolhido para ser o tesoureiro do grupo, aquele que cuidava da bolsa comum. Imagine a confiança depositada nele. Jesus não entregou as finanças para Pedro, o impetuoso, nem para João, o amado. Entregou para Judas. Isso nos revela algo crucial. Judas tinha competências reconhecidas. Era organizado, confiável em aspectos práticos, alguém com senso de responsabilidade. Durante anos, ele caminhou ao lado de Jesus, testemunhou milagres, ouviu ensinamentos profundos, viu mortos ressuscitarem. Mas algo estava fermentando dentro dele. Uma decepção silenciosa, uma expectativa não correspondida. Judas, como muitos judeus da época, esperava um Messias político, um libertador que expulsaria os romanos e restauraria o reino de Israel. E Jesus falava de amor aos inimigos, de reino espiritual, de morrer para viver. O Evangelho de João nos dá uma pista perturbadora sobre quando tudo começou a desmoronar. Em Betânia, 6 dias antes da Páscoa, Maria ungiu os pés de Jesus com um perfume caríssimo de nardo puro, avaliado em 300 denários, quase um ano de salário de um trabalhador comum. A casa encheu-se do aroma. Foi um gesto de amor extravagante, excessivo, belo. Mas Judas não viu beleza, viu desperdício. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários para dar aos pobres? A Bíblia é direta e brutal ao revelar sua motivação. Ele não se importava com os pobres, mas era ladrão e desviava do que era depositado na bolsa. Ali estava a fissura moral que se transformaria em abismo. Entenda a psicologia disso. Judas justificava seus pequenos furtos com uma causa nobre. Quantas vezes não fazemos o mesmo? Racionalizamos nossos pecados com desculpas que soam virtuosas. Ele provavelmente começou com valores pequenos, pensando, é só isso dessa vez, até que a desonestidade se tornou um hábito, uma segunda natureza. Jesus, conhecendo seu coração, respondeu, deixa-a. Ela guardou isto para o dia da minha sepultura. Pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre tereis.
Aquelas palavras devem ter perfurado Judas como lâminas. Jesus sabia, sempre soube. E naquele momento, algo se quebrou definitivamente dentro do tesoureiro. Se essa história está mexendo com você, deixe um comentário dizendo qual parte mais te impactou até agora. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa comunidade que busca a verdade além das superfícies. Então Judas foi ter com os principais sacerdotes. Mateus registra suas palavras com uma simplicidade arrepiante. Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. Não há discurso inflamado, não há justificativa elaborada, apenas uma transação fria, mercantil. Um homem reduzindo o Messias à mercadoria negociável, 30 moedas de prata. Esse é o preço que estabeleceram. Você sabe o que isso significa? Segundo a lei de Moisés em Êxodo, 30 siclos era exatamente o valor de indenização por um escravo morto acidentalmente. Judas vendeu Jesus pelo preço de um escravo. O Filho de Deus, aquele que ressuscitava mortos e acalmava tempestades, valendo menos que um cavalo de guerra romano. Mas aqui está o que poucos percebem. Os sacerdotes não procuraram Judas. Foi ele quem os procurou. Eles não precisaram seduzi-lo com ofertas tentadoras. Ele se ofereceu. Que me quereis dar? A iniciativa foi dele. Isso revela algo devastador sobre o estado de sua alma naquele momento. A traição já estava consumada em seu coração antes mesmo de se concretizar em ação. E quanto tempo levou para ele tomar essa decisão? Os evangelhos não nos dizem. Talvez tenha sido um impulso após a humilhação em Betânia. Talvez tenha sido uma deliberação de semanas, uma erosão gradual até o ponto sem retorno. O que sabemos é que ele começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus longe da multidão. Na noite da última ceia, Jesus reuniu os 12 em um cenáculo. O ambiente estava carregado de tensão. Eles comeram a Páscoa juntos, compartilharam o pão e o vinho. E então Jesus disse algo que congelou a todos. Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Imagine o silêncio que se seguiu. O choque, a incredulidade. Os discípulos começaram a perguntar um após outro: sou eu, Senhor? Até mesmo Judas teve a audácia de perguntar: porventura sou eu, Rabi? E Jesus respondeu: tu o disseste. Naquele momento, numa mesa rodeada de amigos, Jesus olhou nos olhos de seu traidor e confirmou o que ambos sabiam. Ainda assim, Jesus não o expôs publicamente, não o humilhou. Deu-lhe uma última chance de recuar. Mas Judas não recuou. Ele comeu o pão que Jesus lhe ofereceu e João registra que então entrou nele Satanás. Há um debate teológico imenso sobre essa frase, mas o que é inegável é que Judas fez sua escolha final. Jesus então lhe disse: o que fazes, faze-o depressa. E Judas saiu. João escreve: e era noite, não apenas fisicamente, era noite em sua alma. Horas depois, no jardim do Getsêmani, Judas chegou com uma multidão armada de espadas e porretes. E ele tinha combinado um sinal. Aquele que eu beijar, esse é, prendei-o. Um beijo, o símbolo universal de amor e lealdade transformado em arma de traição. Judas aproximou-se e disse: salve, Rabi, e o beijou. O que aconteceu depois é onde a história de Judas se torna verdadeiramente trágica. Mateus nos conta que quando Judas viu que Jesus foi condenado, caiu em si. Essa expressão é poderosa. É a mesma usada para o filho pródigo quando acorda na pocilga e percebe sua condição. Judas acordou do transe da traição e viu o horror do que havia feito. Ele correu de volta aos principais sacerdotes e anciãos, levando as 30 moedas de prata. Pequei traindo sangue inocente, ele confessou. Escute a desesperança nessas palavras. Ele não estava negociando, não estava pedindo mais dinheiro. Estava implorando por algum tipo de absolvição, alguma forma de desfazer o irreparável. Mas a resposta que recebeu foi gelada. Que nos importa?
Isso é contigo. Que nos importa? 3 palavras que selaram seu destino. Os mesmos homens que conspiraram com ele, que se beneficiaram de sua traição, agora o descartavam como lixo usado. Judas foi útil enquanto servia aos propósitos deles. Mas consumado o ato, ele se tornou apenas um lembrete inconveniente de suas próprias mãos sujas. Então Judas atirou as moedas de prata no santuário e saiu. Mateus descreve sua saída com uma palavra devastadora: retirou-se. Não fugiu, não correu. Retirou-se, como alguém que já tomou uma decisão final. Os sacerdotes usaram aquele dinheiro manchado de sangue para comprar um campo para sepultar estrangeiros. Até hoje é chamado de campo de sangue. Você está acompanhando essa jornada até aqui? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essa história profunda e ative o sininho para não perder a conclusão devastadora dessa narrativa. Judas Iscariotes enforcou-se. Essa é a sentença mais brutal e solitária de toda a Bíblia. Não há testemunhas desse momento, não há diálogos finais, apenas um homem, uma corda e o peso insuportável da culpa. Mateus registra com uma economia de palavras arrepiante: e indo, enforcou-se. Pense no que passou pela mente de Judas naquelas últimas horas. Ele tinha caminhado com Jesus por 3 anos. Viu cegos enxergarem, paralíticos andarem, demônios serem expulsos. Viu Lázaro sair do túmulo após 4 dias morto. Ele conhecia o poder de Jesus. Sabia que aquele homem que ele entregou não era um impostor qualquer. E agora, com Jesus preso e condenado, Judas percebeu a magnitude irreversível de sua escolha. Ele não apenas traiu um amigo, traiu o Messias, traiu o Filho de Deus, e o mais terrível, não havia volta. O dinheiro já estava gasto em sua consciência. O beijo já estava dado. As correntes já estavam em Jesus. Nada do que ele fizesse apagaria aquilo. Há um detalhe perturbador que muitos ignoram. O livro de Atos descreve que Judas caiu de cabeça para baixo num campo e seu corpo se rompeu, espalhando suas entranhas. Alguns estudiosos acreditam que ele se enforcou em uma árvore perto de um precipício, e quando a corda ou o galho se rompeu, seu corpo caiu. A morte física foi apenas o último ato de uma destruição que começou muito antes, na alma. Aqui está a pergunta que atravessa séculos. Qual foi a diferença entre Judas e Pedro? Ambos traíram Jesus na mesma noite. Pedro o negou 3 vezes, inclusive com maldições e juramentos, dizendo: "Não conheço esse homem." E quando o galo cantou, Pedro também chorou amargamente. Então, por que Pedro foi restaurado e Judas se destruiu? A resposta está em uma palavra: esperança. Pedro, mesmo em sua vergonha esmagadora, ainda tinha um fio de esperança na misericórdia. Ele voltou, ficou com os outros discípulos, esperou. E 3 dias depois, quando Jesus ressuscitou, o anjo disse especificamente: "Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro." Pedro foi nomeado. Jesus não o esqueceu, e quando se encontraram à beira do mar, Jesus o restaurou perguntando 3 vezes: "Tu me amas?" Judas, por outro lado, não esperou pela misericórdia. Ele viu apenas sua culpa e nada além dela. O remorso o consumiu, mas não o levou ao arrependimento redentor. Há uma diferença crucial entre remorso e arrependimento. Remorso é sentir dor pelo que fez. Arrependimento é mudar de direção e buscar restauração. Judas teve remorso intenso, mas não arrependimento que salva. E aqui está o ponto mais doloroso. Judas morreu antes da ressurreição. Ele não esperou 3 dias. Se tivesse esperado, teria visto Jesus vitorioso sobre a morte. Teria visto que não havia pecado grande demais para aquele perdão. Mas ele escolheu o fim antes do fim chegar. Escolheu escrever seu próprio epílogo quando a história ainda não tinha terminado. Aqui chegamos a uma das questões mais complexas e controversas de toda a teologia cristã. Judas tinha escolha.
Se Jesus sabia desde o princípio quem o trairia, se estava profetizado nas Escrituras que o Messias seria traído por 30 moedas de prata, então Judas estava simplesmente cumprindo um papel predeterminado no plano divino? Jesus disse: ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Essas são palavras terríveis. Se Judas estava apenas cumprindo profecia, por que seria responsabilizado? Esse paradoxo entre presciência divina e livre-arbítrio humano tem atormentado teólogos por milênios. E não há resposta fácil. O que sabemos é isto: Jesus conhecia o coração de Judas, mas isso não significa que forçou suas escolhas. Deus pode conhecer todas as decisões que tomaremos sem nos obrigar a tomá-las. A onisciência não implica determinismo. Judas fez escolhas reais, em momentos reais, com consequências reais. Cada pequeno desvio de dinheiro, cada pensamento não confrontado, cada decepção alimentada, foi uma escolha. Alguns estudiosos argumentam que Judas acreditava estar forçando a mão de Jesus, esperando que ele finalmente se revelasse como Messias político e libertador, quando confrontado com a prisão. Que a traição era uma tentativa equivocada de catalisar o reino. Se isso é verdade, Judas não estava apenas sendo ganancioso, estava sendo presunçoso, achando que sabia melhor que o próprio Deus qual deveria ser o plano. Se esta história está tocando seu coração, deixe seu like agora e comente qual foi a maior lição até aqui. Falta só mais uma parte e você não pode perder a conclusão dessa jornada. Então voltamos à pergunta inicial. E se Judas não fosse o vilão da história? A verdade é que Judas foi e não foi o vilão. Ele foi um homem que fez escolhas devastadoras, mas também foi um homem usado no plano maior de redenção da humanidade. Sem a traição de Judas, não haveria cruz. Sem a cruz, não haveria ressurreição. Sem ressurreição, não haveria salvação. Isso não absolve Judas, mas nos força a enxergá-lo como ser humano completo, não como caricatura do mal. Ele foi ganancioso, sim, decepcionado, certamente, mas também foi escolhido, confiado e, em algum momento, genuinamente seguidor. A tragédia de Judas não está apenas no que ele fez, mas no que ele poderia ter sido se tivesse escolhido diferente. A história de Judas é um espelho perturbador para todos nós. Quantas vezes traímos convicções por conveniência? Quantas vezes racionalizamos pequenos pecados até que se tornem grandes abismos? Quantas vezes nos recusamos a esperar pela misericórdia porque a culpa parece grande demais? A diferença entre nós e Judas pode ser menor do que gostaríamos de admitir, mas há esperança mesmo nessa história sombria. A lição final não é sobre Judas, é sobre Jesus, que amou Judas até o fim, que lhe deu oportunidades de recuar, que o chamou de amigo mesmo no momento do beijo traidor. E é sobre o fato de que nenhum de nós está além do alcance da graça, se escolhermos esperar por ela, se escolhermos o arrependimento em vez do desespero. O nome Judas significa louvado. Que ironia devastadora! Que lembrança constante de que até os louvados podem cair e que nossas escolhas definem nosso legado mais que nossos nomes ou potencial.